POSP no programa Piracicaba agora. Pode soltar. Durante a semana passada, a POSP patrocinou uma série de encontros virtuais em defesa da vida. Foram tratados temas como saúde, educação, ensino à distância, retorno às aulas e Fundeb. Esse corre o risco de ser cortado, prejudicando toda a educação básica, conforme fala a professora Bebel. Os estados estão entrando em colapso, a saúde entrando em colapso, o sistema público de saúde entrando em colapso, mas pairamos lá. O Brasil ainda é o único que tem um sistema único e público de saúde. Agora, nós não podemos perder de vista, ainda que tenha a pandemia, que tem isso, é que se também com a pandemia for a morte da educação básica, né, qual será o futuro da juventude brasileira? E eu me refiro a creches e pré-escolas, o primeiro ciclo do ensino fundamental, segundo ciclo do ensino fundamental, ensino médio, as modalidades de ensino, que foi uma conquista no governo Lula, a ampliação da concepção de educação básica, né? Isso, sem dúvida nenhuma, foi uma conquista histórica. Eu quero que o Fundeb seja aprovado, pelo menos, para passar essa... Porque eu estou botando fé que nós vamos virar a página. A professora Bebel, presidenta da POSP, destacou ações de âmbito municipal, estadual e federal em defesa do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. E olha, a POSP traz para nós também aqui, para a gente destacar durante o quadro da POSP, né? Para entender melhor os diferentes tipos de isolamento. Então a POSP está trazendo para nós para essa explicação. Vai lá. Você sabe a diferença entre isolamento vertical, horizontal, reverso, quarentena e imunidade de rebanho? Não sei. Não sei. Não sei. Muitas pessoas ainda se confundem com esses novos termos que fazem parte da nossa realidade atual. Por isso, nós conversamos com o especialista para esclarecer todas essas dúvidas. Quando a gente fala de isolamento vertical, a ideia é que você deixe isolado as pessoas que têm fatores de risco para ter formas graves da Covid-19. São eles: o idoso acima de 60 anos, o diabético, o hipertenso, o paciente cardiopata com doenças crônicas cardíacas e os pacientes com doenças crônicas respiratórias. No caso, o isolamento horizontal seria a questão de todos ficarem em casa, né? E o distanciamento social seria o quê? A gente permite que todo mundo trabalhe, estude, saia de casa, só que respeitando esse distanciamento, aquele distanciamento de pelo menos 1,5 metro entre uma pessoa e outra, quando você encontra com alguém, usando a máscara sempre, né? Então, esse é o distanciamento social. A quarentena seria aquela pessoa que tem um familiar em casa doente com a Covid-19 e ele fica também isolado por 14 dias, que é o tempo que ele poderia pegar a doença, ou seja, passando o tempo de incubação da doença e o tempo de transmissibilidade e incubação. Se nesses 14 dias a pessoa não desenvolveu a doença, ela é liberada para sair dessa quarentena. Como é que a gente classificava o isolamento reverso? A gente tinha antigamente, naqueles pacientes, por exemplo, que faziam um transplante de medula óssea, né? Ele usava a máscara, ele ficava trancado num quarto e todo mundo que entrasse ali teria que entrar também de máscara, com certos cuidados. A gente está isolando não porque ele está doente, está isolando para evitar que essa pessoa pegue uma doença. Então, seria aquela ideia da pessoa viver numa bolha, né? Ficar em isolamento reverso. Ele não está doente, mas ele se isola do mundo. Isso é inviável. Imunidade de rebanho seria quando você tem uma quantidade de pessoas doentes que já tiveram contato com a doença e daí a doença não consegue mais se espalhar. O que significa isso? Se uma doença, assim, por exemplo, como o sarampo, uma pessoa doente é capaz de transmitir pelo menos para 7 pessoas, tá?
Então, se eu tiver uma população hipotética de 100 pessoas, no momento que eu tiver 50 pessoas que já tiveram contato com o sarampo, diminui muito a chance de você ter a doença. Por quê? Aquelas pessoas com quem a pessoa doente com sarampo vai ter contato, a maioria já está imune. Seria você deixar as pessoas, quando tiver uma quantidade X de pessoas que já tiveram contato com a doença ou já adoeceram e já desenvolveram anticorpos, você tem uma imunidade de rebanho, ou seja, você não transmite mais a doença, porque a chance de eu encontrar uma pessoa suscetível a pegar a doença é menor. No estado de São Paulo foi adotado o isolamento horizontal, mas quando o assunto é volta às aulas, é preciso ter cautela. Será que medidas como lavar as mãos, usar máscara, manter um distanciamento e até mesmo diminuir o número de alunos dentro da sala de aula são suficientes para evitar o contágio do novo coronavírus? Porque a gente tem que pensar também, não é só a possibilidade das crianças e desse adolescente ficarem doentes, é a possibilidade deles levarem para casa. Muitas vezes ele tem uma pessoa idosa em casa, a mãe, o pai, o avô, o tio, alguém idoso em casa, alguém com esses fatores de risco que a gente falou anteriormente. Na França e na Coreia do Sul, as tentativas de retomar as aulas presenciais foram frustradas. Uma semana após a decisão de abrir as escolas, os franceses voltaram atrás por causa do surgimento de novos casos. O mesmo aconteceu em Seul, após um curto período de reabertura. POESP! Sabe o que eu lembrei agora? A próxima matéria da POESP é muito interessante. Você já foi no Museu do Ipiranga, Maria? Neto, fui. Aliás, tinha excursão, né, na tinha escola para o Museu do Ipiranga. Gente, eu adorava. Era um evento do ano. Era muito legal, né? E ele teve um período em reforma. Muito tempo fechado o Museu do Ipiranga, mas muito tempo mesmo. Acho que quase 18 anos fechado, se não me engano. 16, 18 anos fechado. Tinha vários problemas estruturais, sim, né? Sim. E agora ele reabre, mas reabre de uma maneira justamente obedecendo, né, o isolamento por conta da pandemia. E você vai poder conhecer o Museu do Ipiranga de uma maneira virtual. Vai lá! Hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história do Brasil e de São Paulo. Vamos fazer uma visita virtual, é claro, ao museu mais importante do estado, o Museu Paulista, também conhecido como Museu do Ipiranga. O edifício principal do Museu Paulista está fechado para reformas desde 2013 e deve ser reaberto em 2022, na comemoração dos 200 anos da independência do Brasil. Projetado como um palácio renascentista em estilo eclético, foi construído no sítio histórico onde se deu o Grito da Independência. Inaugurado em 1895, reúne objetos, utensílios, obras de arte e documentos de grande importância histórica. Administrado pela USP, o museu tem uma extensão em Itu, chamado Museu Republicano. O portal do museu oferece uma série de materiais pedagógicos produzidos para professores, que podem ser baixados gratuitamente. Há diversos temas, como a transformação da cidade, o universo do trabalho ou um olhar sobre a pintura histórica. Muitas atividades sugeridas podem ser executadas em casa durante a quarentena. Estimular a curiosidade dos alunos pela nossa história e cultura brasileira fica muito mais fácil quando dispomos de ferramentas como esta. A POESP no programa Piracicaba agora. Um abraço a toda a equipe da POESP Educação, né? E claro, a luta pelos direitos dos professores e por uma boa educação.